O mundo tá muito perdido, velho. Tá muito perdido, muito. E eu tô impressionado cada vez mais o quanto tá cada vez mais perdido. Só que o que mais me tranquiliza é que na Bíblia fala, né, que os últimos dias seriam como os dias de Noé, seriam dias de perdição. E é exatamente o que tá acontecendo. E é muito louco, eu tento fazer os vídeos falando sobre isso e, enfim, já não tô nem mais me preocupando em fazer na estética certa, porque, cara, eu acho que a nossa principal missão aqui na Terra tem que ser falar de Cristo, tem que ser falar do que realmente importa, que é a vida com Cristo, que é a gente viver para Ele, não viver esperando que esse mundo aqui vai melhorar, que vai surgir um político que vai mudar tudo, que vai transformar o Brasil, o mundo em uma coisa melhor, até porque esse vai ser o papel do anticristo, então não espere que vai surgir uma pessoa incrível que vai resolver todos os problemas do mundo, que vai resolver todos os problemas da sociedade, enfim. Cara, não espera por isso, porque esse vai ser exatamente o anticristo. E o que me mais tranquiliza também é de pensar que esse mundo é passageiro. Então a gente é peregrino aqui, a gente está há pouco tempo aqui, a gente está há pouco tempo de sair desse mundo. E isso me conforta, sem brincadeira. E cada vez é mais claro que você viver como se... Porque tem muita gente, né, que acredita em Cristo. Acredita que Jesus Cristo veio à Terra, morreu por nós para nos salvar. Só que vive, e isso eu tô entendendo mais agora, porque eu também não tinha esse entendimento que eu tô vendo agora. As pessoas vivem, às vezes elas acreditam que Cristo é o único suficiente ser o salvador delas, só que elas não vivem de acordo com a Bíblia, de acordo com o que Jesus Cristo nos ensinou. Que basicamente é a gente negar a si mesmo e carregar a nossa própria cruz. E isso é uma frase que é muito falada, só que pouco compreendida, porque é muito profundo, eu nem consigo explicar direito a respeito, mas eu vou tentar, vamos ver. É bem assim, a cruz é muito mais do que apenas os seus fardos, as suas decepções, enfim, os problemas que você carrega, é muito mais que isso. É basicamente todas as coisas que antes de você renascer em Cristo, você carrega na sua vida. O que isso quer dizer? Antes de você entregar a sua vida para Cristo e viver, realmente viver, que é o que falta para as pessoas, viver Cristo, você pecou, você errou, você não foi de acordo com a palavra. E a cruz é exatamente você viver com esses mesmo, você sabendo da sua outra vida. É você carregar tudo isso nas suas costas, mas entender que esse peso não tem que ficar nas suas costas, claro, você tem que reconhecer os seus erros, mas na Bíblia diz que Deus veio e morreu na cruz exatamente para a gente não ter que carregar esse fardo, mas a nossa cruz é exatamente entender isso, entender que a gente não é merecedor e que a gente não pode mudar o que já aconteceu, e a gente tem que olhar para as coisas que a gente errou, olhar para as coisas que a gente, enfim, pecou e fez de errado, e entender que, beleza, vou melhorar, mas a gente não pode apagar isso. E Jesus veio exatamente para isso, ele veio para aqueles que precisavam dessa salvação e querem essa salvação. Então, se você também acha que não é possível que sou só eu que acho isso, cara. Saindo aqui de casa, eu saí aqui pra comprar uma lembrancinha. Cara, eu passei em algumas ruas. Cara, a maioria das ruas tava tocando músicas horríveis. É rir pra não chorar, de tristeza mesmo. Porque, cara, as pessoas estão se esquecendo que isso aqui é passageiro, que a gente não deve viver pra esse mundo. A gente não deve viver pra esse mundo. Eu não tô nem seguindo mais um padrão aqui, eu só liguei a câmera e comecei a falar e é isso mesmo. As pessoas estão vivendo como se tudo se baseasse em bebida, festas e droga e rock and roll, velho. Cara, tá muito louco, tá muito louco. Então, entenda, cara. Não é possível que só eu que acho que o mundo tá muito doido. Mas se você também acredita que o mundo tá errado, as coisas estão perdendo sentido. Eu falo numa música minha, o certo perdeu o sentido e o errado tá bonito. E é isso que tá acontecendo. O certo
perdeu o sentido total. O certo tá deturpado, o certo tá parecendo... O certo de hoje é o errado da Bíblia. Literalmente, literalmente. E, pô, o mundo tá muito louco também. Esse show aí da Shakira aí no Rio de Janeiro foi um ritual satânico aquilo, junto com a Anitta. Cara, muita loucura, muito loucura. Estados Unidos, enfim, o próprio Brasil, enfim, essas pessoas aí que estão governando, que estão tomando as atitudes como se fossem imperadores. Tá parecendo uma ditadura, cara. Tá parecendo uma ditadura tudo. E, enfim, que Jesus nos proteja, né? Que Deus nos guarde desse mal e que Ele possa voltar logo para nos salvar, porque esse mundo não tá bom, não tá bom. Só que a gente tem que viver com a esperança de que existe alguém, eu também falo isso na minha música, o nome da música é Cortina de Fumaça. Falo certo, perdeu o sentido e o errado tá bonito, mas também falo que existe alguém a nos guardar. Então, independente de tudo isso que está acontecendo, existe alguém a nos guardar. Existe alguém que está nos protegendo. Existe alguém que está cuidando de nós. E eu acho que eu tenho certeza. E um dos meus principais motivos que eu tô aqui não é para querer agradar as outras pessoas que estão me vendo, não é para, enfim, agradar o sentimentozinho delas, confortar. Não que Deus não seja isso, não que a palavra de Deus não seja confortante da gente entender, da gente viver com a esperança, né? Enfim, viver com a palavra. Mas eu não tô aqui para isso, para ficar agradando, eu tô aqui para falar a verdade, que seja por meio das minhas músicas, que seja por meio dos meus vídeos, e é o que falta, cara. E é o que falta. A gente não deve, se você também é cristão, bora em busca de salvar vidas, enquanto há tempo de salvar, enquanto há tempo da gente poder falar livremente da palavra de Deus, porque eu não duvido nada que daqui uns anos, e tomara que a gente nem esteja mais aqui, que a gente já esteja no céu com Jesus Cristo, vai ter uns anos que a gente não vai poder falar abertamente sobre a palavra de Deus, sobre o que a gente acredita, sobre os nossos valores. A gente já está sendo controlado. Agora, imagina daqui a alguns anos. E se você gosta de ler, se você também não gosta, busque a gostar. Eu não estou conseguindo ler tanto, mas já li bastante livros, não bastante, mas já li alguns bons livros. E tem um livro que eu indico muito que fala sobre tudo isso. Se chama 1984. 1984 de George Orwell fala exatamente sobre o controle. George Orwell era um cara muito acima do tempo, assim, tipo, muito à frente do tempo dele. Porque ele falava sobre controle. O livro basicamente narra uma história, a história do Winston, que conta, né, como se fosse no futuro, há muito futuro, e como se o mundo se tivesse se tornado em um Big Brother, que é o que está acontecendo hoje. Tudo que ele pensa, tudo que ele fala, tudo que ele faz está sendo vigiado. Se ele faz alguma coisa errada, o grande irmão, né, que é como se fosse o monarca, controla tudo. Então ele ouve tudo, ele faz tudo que ele quer e fica nesse controle. E aí ele meio que se rebela contra isso e começa a querer ir atrás, começa a descobrir as coisas, começa a entender. E é o que está acontecendo e é o que vai acontecer cada vez mais. O mundo cada vez vai ficar pior. Não tem o que fazer. Beleza, vão ter pessoas que vão ser guiadas por Deus para salvar vidas, para, enfim, liderar o Brasil, o mundo de uma forma melhor. Só que entenda, nada é capaz de substituir a palavra. E a palavra diz que esse mundo jaz do maligno. Então não ache que vai surgir um cara que vai resolver todos os problemas desse mundo. Não, isso não vai acontecer, isso eu te garanto. O único que pode resolver todos os problemas da nossa vida se chama Jesus Cristo. Então entregue sua vida para Ele e viva. Busque, leia a palavra, leia isso daqui. Se você não gosta de ler a palavra, cara, vê vídeo na internet, tem muitos pastores bons. Pesquisa aí, Lamartine Pozella, Juliano Fraga, Daniel Lopes. Cara, tem diversos pastores bons. O Tassos Liturgo. Tassos, você colocar Tassos aí, é um barbudo muito bom, você vai achar. Enfim, você com certeza já deve ter visto ele em alguns cortes aí. Padre Paulo Ricardo, que é um católico que é muito bom mesmo. O Guilherme Freire é um outro católico muito bom, saca muito sobre. Enfim, falei e é isso que eu tinha que falar, beleza? Se você tiver gostado do vídeo, se você concorda comigo, se eu deixei de falar alguma coisa e você quer acrescentar, coloca aqui no comentário.
E eu quero que esse meu canal, eu tô no início, então tô pegando a manha ainda, mas às vezes eu acho que a gente tem que falar o que Deus quer que a gente fale aqui. E eu senti que era para eu colocar o celular para gravar aqui e começar a falar. E espero que vocês tenham entendido o recado e entregue sua vida para Jesus se você ainda não conhece. Fechou? Vamos fazer uma oração rapidão. Em nome de Jesus, Pai, eu sei que a distância do celular da gente, e dessa pessoa que está vendo o vídeo, pode ser bastante distante, né? Pode ser bem distante. Só que eu peço pela vida dela, Pai. Eu estou intercedendo por ela, pela família dela, que eles possam entender, Pai, que esse mundo é passageiro e que nós não estamos aqui para construir coisas aqui nesse mundo, porque tudo é passageiro. Então, deixe claro isso na cabeça deles, que esse mundo é passageiro e o Senhor é o único que pode nos libertar desse mundo. Então, em nome de Jesus, nos traga entendimento, sabedoria e sede da Tua palavra, sede do Seu conhecimento. Em nome de Jesus, amém. Tamo junto, abraço, fiquem com Deus e é nóis. É só o começo.